E hoje é a terceira mensagem dessa série de mensagens sobre vida sobrenatural. E nós estamos abordando esse tema direcionados pelo Espírito Santo. Na semana passada, preguei uma mensagem aqui a respeito de como uma vida sobrenatural reflete sobre a nossa vida natural, sobre as coisas naturais que nós fazemos no nosso dia a dia. E eu vejo que nada vale de uma vida sobrenatural sem refletir os frutos no nosso natural, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que muitas vezes nós vivemos como pessoas naturais, pessoas comuns. E eu posso ser até um pouco mais incisivo aqui, relembrando a mensagem da semana passada, que é impossível ter uma vida sobrenatural sem frutos espirituais, sem refletir o fruto do Espírito na sua vida. É impossível ter uma vida que você diz que vive com o Espírito Santo sem refletir o fruto do Espírito. E o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer a respeito desses frutos. E o porquê que Paulo escreve a respeito desses frutos? Porque esses frutos foram refletidos não só pelos cristãos, esses frutos foram refletidos pelo próprio Jesus. O texto vai dizer assim, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria. Tem alguém alegre aqui hoje? Amém, graças a Deus. Paciência, amabilidade, bondade. Tem alguém bondoso aqui hoje? Fidelidade. Tem alguém fiel a Jesus aqui hoje? Muito bom. E alguém manso e humilde de coração, assim como Jesus? Deus, Jesus, vou ter que fazer uma oração forte aqui, mas mansidão e domínio próprio. Sabe, nós não podemos negligenciar nenhum dessas características a respeito do fruto do Espírito. E é necessário nós observarmos a palavra e a partir de uma vida com o Espírito Santo, nós automaticamente refletimos isso, porque nós estamos refletindo a vida que nós estamos vivendo. Eu disse uma verdade semana passada aqui, e eu gostaria de reforçar ela aqui para você, aqui nessa reunião de hoje, nesse domingo. Muitas pessoas buscam essa vida sobrenatural, buscam uma vida extremamente espiritual, mas não existe nada mais espiritual do que se parecer com Jesus. Nós lemos um texto onde Jesus disse, em Mateus 11, 28, que há duas características principais de Jesus: ser manso e humilde de coração. Duas características que Jesus tinha na sua vida. E eu preguei sobre isso semana passada, foi um dos tópicos que nós falamos aqui, porém, hoje eu quero avançar um pouco mais com você nessa série de mensagens, e eu gostaria de abençoar você a partir de uma palavra que está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 31. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, acompanhar no aplicativo do seu celular, ou acompanhar na projeção. Eu vou ler esse texto, é um texto curtinho da palavra de Deus, que vai dizer assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos no grego é exatamente, todos é todos. Todos estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Feche seus olhos por um minuto. Nós já buscamos a sua presença aqui, Espírito Santo, adoramos o Senhor, adoramos a Jesus. Senhor, e eu te peço agora, doce e amado Espírito Santo, vem passear no meio do teu povo, vem falar com a sua igreja hoje,
vem ministrar ao coração deles. Deus, aquele que entrou aqui aflito, em nome de Jesus, agora, que o seu coração seja apacentado pelo Espírito Santo. Aquele que entrou aqui desanimado, receba uma porção do teu Espírito de ânimo na sua alma. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar com a tua igreja. Esta é a tua palavra, me usa como um vaso na mão do oleiro. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, tu és um convidado de honra nesse dia aqui. Eu honro a tua presença, nós te chamamos. Fica à vontade no nosso meio. Amém? O tema da mensagem hoje é a chave para o sobrenatural. Semana passada eu disse que permanecer fiel é o pavimento que nos leva a Deus. É como uma estrada. Quando nós permanecemos fiéis, é como uma estrada dia após dia que está nos levando ao caminho do Senhor, está nos levando em direção ao Espírito Santo, está nos levando em direção ao Pai. Mas hoje eu quero dizer que além disso, um relacionamento com o Espírito Santo é a chave que abre a porta para o sobrenatural. Um relacionamento com o Espírito Santo é a chave que vai abrir a porta de acesso para viver uma vida sobrenatural. E algo que eu posso olhar aqui sobre esse texto que nós acabamos de ler, o texto é muito claro em dizer que depois de orarem, depois de buscarem a presença de Deus, algo acontece, um tremor de terra acontece, e além disso, vem algo sobrenatural sobre eles. O Espírito Santo novamente toca aqueles homens que estavam reunidos, aquelas pessoas que ali estavam reunidos. Foi depois do que, igreja? Estão prestando atenção? É depois de orarem. Depois de orarem, foi que aconteceu isso. E o que eu posso ser, se eu posso ser claro contigo hoje aqui, eu gostaria de te dizer que não existe relacionamento com o Espírito Santo sem jejum e oração. Não existe um relacionamento com Deus se você não se dedicar a separar a sua vida e orar. Separar muitas vezes uma refeição do seu dia, horas do seu dia para se consagrar a Deus. Isso vai refinar o seu espírito, vai refinar a sua vida para você estar sensível à voz dele. Isso é como se fosse o arroz com feijão da fé cristã. Jejum e oração. É o básico de todo cristão, é o básico de toda pessoa que professa a sua fé em Jesus Cristo. E é comum nós lermos no livro de Atos e nós vermos histórias como essa que nós acabamos de ler. É comum nós abrirmos a partir do capítulo 1 de Atos até o capítulo 28, vermos histórias como essa, o Espírito Santo visitando a igreja, o Espírito Santo fazendo algo pelos discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que estavam iniciando a igreja. Alguns exemplos. Na descida do Espírito Santo, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam orando. Em Atos 2:42, depois do Espírito Santo descer, o que eles estavam fazendo? Olha o que o texto diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Ou seja, eles estavam se dedicando à oração. Em Atos 3, a Bíblia conta que Pedro estava subindo ao Templo Formosa, Pedro e João, e de repente tinha um paralítico à porta do templo. E eles não estavam indo fazer qualquer coisa, eles estavam indo orar. E a partir desse momento que eles estão indo orar, eles encontram esse paralítico.
e a partir daquilo que eles estavam indo fazer, eles declaram a cura sobre a vida daquele homem, e aquele homem é curado. Ele entra no templo saltando e glorificando a Deus, por quê? Havia sido curado, não por acaso, mas porque Pedro e João estavam se dedicando ao quê? A oração. Quando nós lemos esse texto base que nós lemos hoje em Atos 4:31, os discípulos estão em meio à perseguição. Eles oram, eles estão buscando a Deus e eles estão sendo perseguidos por esse ato miraculoso que aconteceu. Eles estão professando Jesus e isso acontece. E o que acontece no versículo 31? Em meio à perseguição, após eles serem perseguidos pelos milagres que estavam acontecendo, o resultado é tremor de terra, todos cheios do Espírito Santo e uma coragem que por si só eles não podiam ter. Atos capítulo 9 vai dizer que a igreja orava por Pedro, enquanto Pedro estava na prisão. E o que acontece? Miraculosamente, Pedro é libertado. Ou seja, a base da fé cristã é jejum e oração. Oração, buscar a Deus, essa é a base. Mas talvez você se pergunte hoje, mas afinal de contas, pastor, o que é orar? O que é orar? Quando nós pensamos a respeito de orar, para muitos não passa de um rito religioso. Para outros, um tempo em que eu faço meus pedidos a Deus, e Deus está me ouvindo, eu sei que Ele está me ouvindo. E Ele está te ouvindo mesmo. E Ele já respondeu várias das suas orações. Respondeu minhas orações. Para outros, ainda tem a oração como um último fôlego de vida. Eu já tentei de tudo e agora eu vou orar. Eu vou buscar o socorro em Deus, porque toda a força do meu braço já se foi. E agora eu vou entregar tudo a Ele. Sabe? Como se fosse a última alternativa. Eu já estive nesse lugar. Eu já passei por isso também. Eu já estive em um lugar onde a oração foi a última alternativa. E sabe qual foi a resposta? O Senhor bradou do céu e veio ao meu socorro. Por quê? Porque Ele é um Pai misericordioso. Existem várias definições a respeito de oração, mas algo que eu gostaria que você considerasse hoje é: imagina, presta atenção nisso, imagina se Deus fizesse por você na mesma medida da sua vida de oração. Imagina comigo. Qual seria o resultado da sua vida hoje? Quais seriam os resultados? Imagina se Deus colocasse na mesma balança, como seria hoje o resultado da sua vida? Está valendo ai, ai, ai. Eu vou apertar mais um pouquinho. Sabe aquele pequeno aperto? Imagina se Deus fisicamente Ele fosse o pagador do seu salário a partir do que você está buscando a Ele. Qual seria o seu salário mensal? Muita gente diria que seria como o do Chico Anísio. Olha o salário. Olha o tamanho do salário. Te deixei mal, né? Eu vou aliviar um pouquinho. Calma. Vamos olhar para uma outra perspectiva. Quero mostrar para você que não é tão complexo assim. Vamos para a matemática. Imagina que você passasse 15 minutos por dia com Deus todos os dias. Por 30 dias, seria 450 minutos. Isso equivale mais ou menos 8 horas.
Agora faz uma conta comigo. 15 minutos vezes 365 dias. Sabe quanto tempo dá? 5.475 minutos. Isso equivale a 91 horas de oração em um ano. E eu te pergunto agora, isso é possível ou não? É possível. 15 minutos nós perdemos olhando os rios no celular. O story de quem muitas vezes não tem nem o que somar na nossa vida. É verdade ou não é? 15 minutos todos os dias durante um ano equivalem a 91 horas de oração. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas ainda é pouco, mas é um ponto de princípio. É um ponto de início, é uma ignição na sua vida espiritual. E eu quero que você preste atenção nisso. Por que eu estou fazendo você olhar esses números? Que muitas vezes no nosso dia a dia passa batido, a gente não entende, a gente não para analisar. Mas quando você coloca na ponta do lápis, parece um grande número. Se nós passarmos todos os dias 15 minutos com o Pai, nós passaremos durante um ano 91 horas aos pés dele. E por que eu estou falando sobre isso? Porque melhor do que esses 15 minutos, sabe o que é? A constância em sua vida de oração. Sabe por quê? Porque ela vai fazer a diferença no seu relacionamento com o Espírito Santo. A constância, o dia após dia, é o tempo que você gasta muitas vezes no celular. Você negligencia 15 minutos de falar com o Pai, de estar só em silêncio, de estar buscando a sua presença. E pensando sobre isso, eu quero falar sobre 4 tipos de relacionamento que geralmente nós temos com Deus. 4 tipos de relacionamento. Eu vou ser claro com você aqui. Dos 4 tipos, somente um vai levar você a uma vida sobrenatural. Porém, os 4, você se relaciona com o Pai. Das 4 formas. Vamos lá? E o primeiro é relacionar com Deus para receber os benefícios de Deus. Ter um relacionamento só pelos benefícios. Isso acontece quando eu quero que a virtude, a bondade, aquilo que é o favor de Deus me alcance. Ou eu quero estar perto de Deus para ser beneficiado por Ele. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata, não é? Ele pode nos abençoar. Ele é um Pai bondoso, Ele ama nos abençoar. Mas muitos dentro desse relacionamento tratam a Deus como um amigo rico que tem piscina. Quem já viu aquela frase assim, no verão? Procuro um amigo rico que tenha piscina em casa, para uma amizade sincera e verdadeira. Muito bom, Leão, muito bom. Está errado isso? Não. Mas vamos ser sinceros aqui. Quem gostaria de ter um amigo desse jeito? Levanta a mão comigo. Você gostaria de ter um amigo só para acessar quando você precisa? Ninguém gostaria. Ninguém gostaria de ter uma referência só para quando as coisas apertassem. Você sendo ser humano, você não gostaria disso. Então, a pergunta que eu te faço é: por que nós tratamos o Senhor muitas vezes dessa forma? Nós só recorremos a Ele quando nós estamos precisando. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quem se lembra do filho pródigo? Lucas 16 conta essa história. O filho mais novo pede a parte da herança. É direito dele, estava fora do tempo, mas é direito, certo? Concordam comigo? E o que o pai faz? Entrega e o deixa ir. Deixa ele ir, deixa ele seguir o caminho. Agora presta atenção nisso.
muitos são atraídos para o Pai hoje pelo que Ele pode dar, pode proporcionar. E isso jamais vai impedir do Pai dar. Preste atenção. Ele vai abençoar e Ele abençoa mesmo. Mas sabe qual é o problema? Que a hora que o Pai abençoa, a hora que você recebe a sua parte, sabe o que você faz? Vai embora. Procurou as mãos do Pai, mas não a companhia do Pai. É um relacionamento com Deus, sim ou não? Sim. Você fala com Ele, você pede as coisas para Ele, e Ele, como um Pai bondoso, Ele faz. Ele derrama bênçãos mesmo. Mas quando é o momento de desfrutar da presença dEle, muitos de nós vamos embora. Outros ainda estão como o filho mais velho, do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo. Nós amamos a fazenda, nós amamos os bens, nós amamos o conforto, nós amamos o que o Pai está nos proporcionando e nós continuamos junto com o Pai. Mas sabe o que acontece? O Pai ainda aguarda na mesa, sentado, esperando por um relacionamento. Enquanto o filho só desfruta das riquezas. Reflexo de um relacionamento. Reflexo de um relacionamento com o Pai. Em outras palavras, nós amamos o que o Pai proporciona, mas deixamos o Pai na mesa solitária. Quantos de nós não fazemos isso? Enquanto o Pai diz para si mesmo que parte que ele não entendeu, que parte que ela não entendeu, que se eles tiverem o meu coração, eles têm tudo. Qual foi a parte que eles não entenderam? Que a partir do momento que eles acessam a minha presença, todas as coisas são complementares. Quem está entendendo a mensagem? Então, se eu posso te abençoar hoje aqui com essa palavra e te dar um conselho, viva um relacionamento com o Espírito Santo por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Viva esse relacionamento com o Pai a partir daquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te proporcionar. Segundo relacionamento é relacionar-se com Deus para saber sobre Deus. Esse tipo de relacionamento consiste em saber tudo sobre Deus. Todas as coisas. É um especialista nas Sagradas Escrituras. Um analista crítico das Sagradas Escrituras, sabe todas as histórias, sabe onde o Pai esteve, onde o Espírito Santo esteve, o que ele fez, onde ele foi que repousou, como que foi os detalhes. Vive uma vida sabendo sobre Deus e entendendo sobre tudo que ele fez. Onde ele estava, talvez todas as histórias bíblicas, tudo que está registrado. Talvez até uma teologia perfeita, mas muitas vezes uma vida vazia dos frutos do Espírito e um relacionamento longe do Espírito Santo. Não estou dizendo que está errado, da mesma forma que o primeiro relacionamento, esse também é um tipo de relacionamento. Alguns ainda se julgam muitas vezes os justiceiros de Deus, dizendo: eu tenho a verdade, eu sou a verdade, eu tenho a verdade aqui com essa palavra. Essa palavra vai dizer assim: não matarás. Essa é a verdade. Sim, é a verdade. Mas quantas pessoas muitas vezes você matou usando a verdade no tempo que não era para usar? Era só para amar. Jesus estava mandando você amar, você acolher, você abraçar. Eu já preguei sobre isso aqui e eu quero repetir e relembrar você.
A verdade dita sem amor nada adianta. É mais fácil você espalhar, não deixa de ser verdade. Mas peça, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você espera o momento certo onde ele diz assim, ó, fale a verdade. E a partir de falar a verdade, a pessoa é liberta, é transformada, é tocada. Por quê? O solo está propício para receber a palavra. Quem entende? Esse é o tipo de relacionamento que muitos fariseus também tinham. Quem se lembra dos fariseus? Lá da época de Jesus. Sabiam tudo sobre Deus, sabiam inclusive das profecias acerca do Messias, mas não perceberam quando o Messias chegou. Não perceberam quando Jesus veio. Eles sabiam a respeito das profecias que ali estavam, mas não se atentaram para quando ele veio. Por quê? Estava preso à religiosidade. Preste atenção sobre isso que eu vou te dizer. Saber sobre Deus é importante, porém, muito mais que saber onde Ele esteve, eu quero saber onde Ele está e o que Ele está fazendo agora, hoje. O que Ele está fazendo pela sua igreja, o que Ele está fazendo pelo seu povo, o que Ele está fazendo por aqueles que Ele está buscando lá no mundo e trazendo para dentro da casa dEle. É importante saber sobre as histórias, é a nossa base teológica, é a nossa profissão de fé, não é, pastor Santo? Esse aqui é o manual, e é uma forma de se relacionar com Deus só pela palavra. Eu gosto de uma definição do pastor Claudinei, que ele diz assim, ó, a respeito de saber tudo sobre Deus. Você pode saber tudo sobre um artista, mas isso não faz íntimo dele. Da mesma forma que você pode saber tudo sobre o Espírito Santo e não se relacionar intimamente com ele. A Bíblia, uma fonte de informações riquíssima, mas sem um relacionamento genuíno com o Espírito Santo, ela não pode ocasionar a transformação que ela ocasiona quando conciliado com o poder do Espírito. Uma forma de se relacionar com Deus, sim ou não? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Saber sobre o Espírito Santo é importante, mas não é suficiente. Sabe por quê? Há um vazio dentro da sua alma que você só pode ser preenchido a partir do ponto em que você se relaciona com Ele. A partir do momento que você dobra os seus joelhos e fala com Ele. A partir do momento que você tem um relacionamento e não só escuta histórias, mas eu estou aqui, Espírito Santo, doando o meu tempo, tendo o meu tempo contigo. Quem está entendendo a mensagem? Terceiro tipo de relacionamento. O primeiro relacionamento, estar perto de Deus para ser beneficiado de Deus, é um relacionamento, sim ou não? O segundo tipo de relacionamento, que é estar perto de Deus, se relacionar com Deus para saber sobre Deus, é um tipo de relacionamento, sim ou não? E se relacionar com Deus, ter um relacionamento com Deus pelo serviço, é um tipo de relacionamento, sim ou não? Vou explicar para você, também é. Esse é o tipo de relacionamento que consiste em fazer sempre coisas para Deus. Isso não está errado. Preste atenção. Isso é certo, porque a partir do momento que você chega na casa do Pai, você precisa fazer algo, porque você recebeu algo da parte do Pai. Você foi encontrado, você foi amado, você teve a sua vida salva, você foi transformado. Esse tipo de relacionamento também é certo.
Porém, eu não sei se ele vai te levar a viver uma vida sobrenatural. Inclusive, para esse tipo de relacionamento também, que nós estamos falando aqui, nós temos aqui a próxima reunião de voluntários. Pastor, mas você está falando que esse tipo de relacionamento não é o ideal? Não, você precisa servir. Você precisa fazer algo com o Pai. Se você foi salvo, se você teve a sua vida transformada, se você está num processo de transformação por Jesus, é necessário fazer algo. Dia 8 nós vamos ter reunião de voluntários. Se inscreva, não fique de fora. É um tempo glorioso. Servir a Deus, é verdade ou não é, voluntários? Amém? É glorioso servir a Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui, se você se relaciona com Deus só para servir a Ele, não vai te levar a uma vida sobrenatural. Tanto é que nós deixamos muito claro na reunião, né, Geraldo, Lu? Se você começa a servir aqui, é ideal. Nós esperamos que você sirva em um culto a cada 15 dias e também participe no outro culto. Esteja à mesa se alimentando, quem está entendendo? Mas veja, se relacionar com o Pai somente pelo serviço ou para fazer coisas para Deus, Deus deixa de ser o seu Pai para ser o seu patrão. E eu quero te lembrar algo aqui. Deus não é o seu patrão, Deus é o seu Pai. Deus não é seu patrão, Deus é seu Pai. É como Marta, era essencial o que ela estava fazendo, mas além daquilo que ela estava fazendo, era importante que ela parasse por um tempo e estivesse aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus estava falando com eles naquela sala. Por quê? Quem muito está dando precisa sentar também para se alimentar. Você já tentou trabalhar por 48 horas sem se alimentar? Não tem como. Você será vencido pelo desgaste físico e pela fome que vai te assolar. As mulheres que o digam, não é verdade? Mas quando você faz as pausas necessárias para se alimentar, por mais que você está servindo a Deus, o que acontece? Você se alimenta e se reabastece para mais um período. Então, se relacionar com Deus pelo serviço é uma forma também de se relacionar com Deus. Mas ela sozinha, ela não vai te levar a uma vida sobrenatural. E aqui eu entro no quarto tipo de relacionamento que pode te levar a uma vida sobrenatural. Eu não estou dizendo que as 3 últimas formas que eu disse são erradas. Elas te levam ao Pai. Elas te levam a ter um relacionamento com o Pai. Mas viver uma vida cheia do Espírito Santo é somente a partir de se relacionar com Deus para uma vida com Deus. Uma vida dedicada a Ele. Tudo deve começar aqui, e aqui é onde o Espírito Santo habita em você, dentro de você. É a partir desse relacionamento que os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo, a unção que muitos buscam é derramada. É a partir de ter um relacionamento com o Espírito Santo, a partir de ter um diálogo com Ele, dia após dia, se relacionar não só pelo que Ele pode dar, não só por conhecer as Escrituras, ou só por fazer algo para Deus, não, mas se relacionar por quem Ele é. Por quem Ele é na sua vida. E quando você se relaciona com o Espírito Santo dessa forma, algumas coisas começam a acontecer sobrenatural. Problemas que muitas vezes eram difíceis de resolver, sabe o que acontece? De repente o Espírito Santo sopra soluções na sua mente, no seu ouvido. Veja se não foi assim com José. 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. Um sonho que ninguém poderia decifrar. E de repente o Espírito de Deus sopra sobre ele. E a revelação vem sobre ele. E ele é eleito governador do Egito. Ele é colocado como governador do Egito.
Situações, quando você tem esse tipo de relacionamento com Deus e você não está buscando a Deus simplesmente pelos seus benefícios, situações que pareciam difíceis e impossíveis de resolver, de repente uma provisão vinda direto do céu. Veja se não é isso que aconteceu com Moisés. Que você vê à sua frente, Moisés, o mar que você tem na sua mão, um cajado, um pedaço de madeira, toca no mar e ele vai se abrir. Senhor, e o mar se abriu. Senhor, eles estão reclamando que não tem o que comer. Maná do céu. Senhor, eles estão enjoados do maná. Codornizes para eles. Senhor, eles estão sem água. Toca na rocha. Um relacionamento que ele tinha com o Pai libera acessos para toda aquela nação que estava no deserto. Quem entende essa mensagem, amém? Situações que geralmente você teria medo, que você muitas vezes ficaria retraído, o Espírito Santo te capacita a ter coragem e avançar. E olha o que acontece em Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução alguma, ficaram admirados e reconheceram que eles estavam com Jesus. Preste atenção nisso. Quando você se relaciona com o Espírito Santo para ter uma vida com Deus, quando você tem esse relacionamento, as pessoas vão reconhecer que você teve um encontro genuíno com Jesus. As pessoas vão olhar à sua volta e vai dizer o que aconteceu com ele. Ele não era assim. O que aconteceu com ela era uma mulher desequilibrada, uma mulher que muitas vezes não tinha equilíbrio nas suas emoções. Ei, mas ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o Espírito Santo e a vida dele foi transformada. Vão dizer para você: ei, eu não estou te reconhecendo. O que está acontecendo com a sua vida? Sabe o que você vai dizer? Eu tive um encontro com ele, eu pude encontrar com ele, eu estou dedicando parte do meu dia aos pés dele, e a minha vida está sendo mudada. A minha vida está se tornando em uma nova vida. Quando você tem uma vida com Deus, 15 minutos não são mais suficientes. Você quer passar mais tempo. Ter um relacionamento, uma vida com Deus, é mais do que vitórias momentâneas, é mais que uma fé para orar e curar uma doença. É um relacionamento com o Espírito Santo, que dá forma, independente da forma que você está, independente do que está acontecendo, você tem um relacionamento com Ele. E Ele está perto de você. Ele está junto de você. Eu posso dizer algo para você? Ele está dentro de você. Porque Jesus disse que assim aconteceria. Dias atrás, eu fui jantar na casa de um amigo. E enquanto conversávamos, um louvor tocava ao fundo. E de repente eu senti a presença do Espírito Santo naquele lugar. A janta estava boa, a conversa estava boa, o bate-papo estava bom, mas de repente eu me vi longe daquele lugar. Comecei a chorar e meu rosto começou a se banhar em lágrimas. E enquanto cantava aquela música ao fundo, eu pude sentir o toque do Espírito Santo. Sabe o que acontece muitas vezes? Sabe por que eu estou te contando isso? Porque um relacionamento com o Espírito Santo não tem hora marcada. Um relacionamento não tem hora marcada. Hora marcada é com quem a gente não tem intimidade. Eu só marco hora com quem eu não sou tão íntimo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora.
esteja tão íntimo do Espírito Santo que ele não precise marcar horário para tocar na sua vida e falar com você. Esteja tão íntimo dele que não seja só num dia de domingo como esse. Esteja tão íntimo como ele que não seja só no momento que você está ajoelhado, mas em qualquer momento onde você estiver conectado com ele, independente do que você estiver fazendo, de repente ele vem com o sopro da sua brisa. Você é tocado e você é tocado a sua alma sobre ele. Ele toca a sua alma, toca a sua vida, fala contigo. Certa vez eu estava na divisa com a Bolívia, um lugar muito perigoso, um lugar cercado de narcotraficantes. Nós estávamos fazendo uma visita técnica e de repente, eu não sei de onde saiu aquele som, mas eu comecei a ouvir uma música como essa que está tocando. E ali, enquanto estava ouvindo, o Espírito Santo falou para mim. Eu falei para o Espírito Santo, até aqui. Ele disse para mim assim: é para mostrar que eu estou com você. Nós estávamos no meio do nada e de repente eu comecei a ouvir essa música. Alguém provavelmente ouvindo, ou um anjo, não sei te dizer o que era, mas alguém ouvindo uma música e de repente me conecta com ele. Eu estava trabalhando. Sabe, ter um relacionamento com o Espírito Santo, uma vida com Deus, é ter esse tipo de experiência, é sair simplesmente de ter os benefícios de Deus, para ter acesso ao trono do Pai, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer tempo. Ter a vida com Deus, ter um relacionamento com o Espírito Santo, é ter esse tipo de acesso. E quando eu falo para você ter estar tão íntimo do Espírito Santo, que ele não precise marcar horário para te tocar ou falar contigo, sabe qual é o exemplo que eu uso? Eu não vejo minha esposa marcando horário para falar comigo, nem a minha filha. Sabe o que eu quero te dizer? Esteja íntimo a tal ponto de que o Espírito Santo toque a sua vida em qualquer lugar. Fale com você a qualquer lugar. Minha filha ama quando eu chego de viagem, quando eu chego em casa. Quando ela ainda era pequenininha, muitas vezes a principal pergunta dela para mim, sabe qual era? Pai, o que você trouxe para mim? E a minha resposta para ela era: filha, hoje o pai não trouxe nada. Mas algo curioso era, a minha presença como pai, como protetor, era mais do que suficiente. Ela queria ficar comigo, mesmo sem nenhum presente. Nós se alegrávamos juntos, tínhamos o tempo de mesa juntos. E ali, por aquele tempo que nós estávamos tendo, minha esposa é testemunha disso, nós morávamos em Sorocaba e tinha uma rua íngreme. No topo daquela rua tinha uma padaria, uma mercearia, bem dizer. Muitas vezes, por aquele tempo, pegava na mão dela, ia até aquela mercearia, comprava algo para ela. Sei, muitas vezes ela nem me pediu. Essa foto aí. Algo que ela fazia, ela deixava de me pedir? Não. Todas as vezes eu trazia algo para ela? Também não. Mas muito mais importante que os presentes era a minha companhia e a minha presença com ela naquele momento. Eu não sei se você está entendendo. Essa mensagem não tem a ver com o relacionamento de um pai terreno com uma filha terrena. Isso tem a ver de um relacionamento de um pai celestial com os seus filhos celestiais que estão temporários nessa terra.
Isso tem a ver com um relacionamento de pai e filho. Minha esposa que o diga. Quantas vezes ela já me disse: a melhor hora do dia é quando eu vejo você abrindo o portão de casa. Porque eu sei que você chegou. Eu sei que você está em casa. E assim como eu estou te contando essa história, essa reflexão pessoal minha, é da mesma forma que o Espírito Santo quer ter um relacionamento contigo todos os dias. Que bom que Ele está chegando para buscar a minha presença. Que bom que ela está vindo aqui para ouvir aquilo que eu tenho para contar para ela. Que bom que ele está vindo aqui para saber o que eu estou pensando a respeito dele, para buscar direcionamento, para buscar aquilo que ele não conseguiria fazer sozinho, mas ele pode a partir do acesso comigo. Quem está entendendo? Por isso aqui eu finalizo dizendo para você que quando você desfruta do relacionamento com o Espírito Santo, a sua presença será mais do que suficiente. Moisés estava à frente de um povo. A Bíblia diz que já havia acontecido sinais e maravilhas suficientes para Deus mostrar para Moisés saber que Deus estava com ele. Já havia acontecido muitas coisas, o mar tinha aberto, maná estava caindo do céu, as codornizes, água, milagres, tantas coisas, batalhas que já tinham sido vencidas. Mas de repente Deus dá um novo direcionamento para Moisés. De repente Deus dá um novo direcionamento para Moisés. Sabe qual que é a resposta de Moisés? Então, Êxodo 33:15 diz assim: Moisés disse: se a tua presença comigo não for, não me faça sair desse lugar. Sabe por que eu estou pregando essa palavra para você aqui hoje? Eu quero te convidar a viver nesse sobrenatural de Deus, de tal forma que as suas tomadas de decisões, nos seus negócios, na sua família, no seu emprego, nos seus relacionamentos, nesse relacionamento que muitas vezes está te levando para longe de Deus. Ei, meu filho, minha filha, o que você está esperando? O que você está esperando para tomar uma decisão? Que a sua oração seja: se a sua presença comigo não for, eu também não quero ir, Jesus. Se não é da tua vontade, se o Senhor não está nesse negócio, ei, eu também não quero. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas é mais do que ter um relacionamento, é ter intimidade com Ele. É saber o que Ele tem para a sua vida e para a sua história, em primeira mão, antes mesmo do primeiro jornal de amanhã. E olha a resposta de Deus para Moisés. Versículo 17 de Êxodo 33. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Já pensou? Sermos chamados, o Senhor fala para nós: eu me agrado de você, estou te conhecendo pelo teu nome. A pastora Anuara pregou uma mensagem aqui ontem e disse sobre isso, sobre Deus nos conhecer pelo nosso nome. Preste atenção nisso, igreja. Quando você não vive uma vida simplesmente para desfrutar os benefícios de Deus, por simplesmente conhecer as suas histórias, ou pelo serviço que você pode prestar a Deus, o próprio Senhor diz que te conhece pelo nome e se agrada de você. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, qual dos 4 relacionamentos seria o melhor? Tenho certeza que a sua resposta seria esse último que eu te disse. Mas eu quero que você guarde algo no seu coração hoje, que a maior recompensa que você pode conseguir na vida é ouvir o Senhor dizer a você:
servo bom e fiel. Eu te conheço. Venha para o repouso do seu Pai. E isso só é possível a partir de desfrutar de uma vida com Deus. Feche seus olhos por um minuto.